Neste dia 7 de setembro, nós estamos em contato com a professora Fátima Dober, que é professora estadual aposentada. Atualmente, ela está exercendo atividades junto à Escola Cívico-Militar nas matérias de História, Geografia e Filosofia. E ela foi indicada pela municipalidade para falar em nome da Secretaria de Educação de Tupanciretã, do município de Tupanciretã, sobre esse 7 de setembro e, claro, especialmente sobre o tema deste ano. Este ano o tema é São heróis os que defendem com bravura os ideais de uma nação. Esse é o tema deste ano e que foi tratado pelas escolas em todo o país. E em nome da Secretaria de Educação de Tupanciretã, a gente vai conversar nessa manhã com a Fátima Dober para que ela nos fale um pouquinho sobre o 7 de setembro, especialmente sobre o tema deste ano. Ela que inclusive está trazendo esse tema para as escolas, no caso mais específico da Escola Cívico-Militar. Fátima, primeiro quero lhe agradecer novamente sua gentileza de atender o nosso convite. Você que já em outras oportunidades esteve aqui conversando conosco sobre temas de importância da história do Rio Grande do Sul, né? E hoje nesse tema que é o tema da Semana da Pátria de 2021. E a gente vai conversar com a Fátima então nessa manhã sobre esses aspectos aí. Fátima Dober, muito bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Tupã. Muito me honra estar hoje com você e com os nossos ouvintes, e ainda mais sob a indicação da municipalidade. Fico muito feliz com isso. Que bom. Fátima, a gente sabe que você gosta disso, tanto é que você é uma professora aposentada e aceitou o desafio de voltar a ministrar aulas para alunos jovens num tema que é relevante, que é a nossa história, a nossa geografia e a filosofia, né? E o que você pode nos falar sobre essa questão do 7 de setembro, da Semana da Pátria, especialmente linkado a esse tema que estamos tratando esse ano? Isso. Então, para nós falarmos um pouquinho sobre 7 de setembro, essa data cívica, nós precisamos falar um pouco sobre civismo, alguma noção rápida sobre civismo, né? E civismo são práticas assumidas como os deveres fundamentais para a vida coletiva, visando preservar a sua harmonia e melhorar o seu bem-estar e o bem-estar da vida de todos nós, né? Mais especificamente, o civismo ele consiste na dedicação pelo interesse público e também pela política de um país. Paz ou honra em relação à pátria. O termo civismo, ele consiste no respeito aos valores, às instituições e às práticas políticas de um país, né? E respeita os símbolos, as instituições, respeita um conjunto de regras estabelecidas na nossa Constituição. Bem, esse civismo que ele é salientado, ou é dada a importância dele durante essa semana, na Semana da Pátria. Mas ele é um sentimento que a gente deveria ter quase que natural, né, dos seus cidadãos para a sua nação, o seu país, constantemente. O tema que foi usado este ano, são heróis os que defendem com bravura os ideais de uma nação. Ele está, como é que você traduz ele? O que você, utilizando-se esse ponto de partida, pode nos falar sobre esse tema? Eu acho que esse tema é extremamente pertinente a partir do momento em que o civismo está tão impregnado na nossa nação através dos nossos poderes constituídos, principalmente das Forças Armadas. E ele vem bem a calhar, né, na nossa juventude, para que eles valorizem, para que eles relembrem, através de pesquisa, de trabalho, os nossos heróis, né, que na Segunda Guerra Mundial lá estiveram defendendo a nossa nação, defendendo as cores da nossa bandeira. E são heróis os que defendem com bravura os ideais de uma nação. Isso nos reporta, né, aos nossos heróis brasileiros, que com bravura eles defenderam as cores da nossa pátria em terras distantes, lá na Segunda Guerra Mundial, né, 1939 a 1945.
Daqui de Tupanciretã, nós tivemos 4 cidadãos, na época, jovens, militares, né? O João Moreira Alberto, seu irmão Antão Moreira Alberto, o seu Antônio dos Santos, que a gente hoje chama de seu Antônio, mas na época era, então, oficial do Exército, Guido Perobelli, Neraltino Flores dos Santos e o seu Alberto Zayongues. Esses foram os daqui de Tupanciretã que estavam no Exército na época e que foram junto com a FEB, com a Força Expedicionária Brasileira, para a Itália. Né? Aí a gente precisa nos reportar um pouquinho sobre a criação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, né, Miguelzinho, para que as pessoas entendam o que foi isso. Quando a gente fala em FEB na escola, principalmente os nossos jovens não têm noção do que é isso aí, né? E a gente vai um pouquinho atrás de conhecimento sobre isso aí. Então a FEB, ela foi criada em 9 de agosto de 1943 pela portaria 4.744, uma portaria ministerial do então governo Getúlio Vargas. Após o Brasil ter declarado guerra ao eixo em agosto do ano anterior. O Brasil entrou na Segunda Guerra após ceder, né, pressão do governo norte-americano para encerrar o período de neutralidade adotado, então, pelo presidente Getúlio Vargas. E em 1937, o Brasil mantinha até certas relações cordiais com a Alemanha, condição que foi rompida no ano seguinte. E o fato que nos coloca do rompimento desta relação, essa situação vai mudar, né, em 42, quando o Brasil rompe relações diplomáticas com o eixo, que na época era formado por Alemanha, Itália e Japão. E o episódio que nos reporta esse rompimento foi os 19 navios que foram atacados aqui na costa brasileira pelas forças alemãs, causando, então, morte de 500 pessoas. A gente sabe que, de repente, não foi bem assim, mas é isso que a história nos conta, é isso que a história nos afirma, e historiadores, né, procuram sempre outros meios para nos provar que a história também tem ganchos, também tem lados que a gente pode explorar. Mas, no momento, é isso que a gente tem de oficial. E houve, então, uma intensa pressão popular para a entrada do Brasil na guerra. E o governo de Getúlio Vargas, então, passa a apoiar os aliados, que na época era formado por o Reino Unido, França, a União Soviética e os Estados Unidos. E, apesar dos americanos se oporem, o governo brasileiro queria enviar esses soldados para o conflito, porque haviam interesses políticos em jogo. E aí a gente sabe, né, da questão ali da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, que nos foi, né, que foi construída para nós, pelos norte-americanos, em troca de essas trocas de favores. E também, né, no Rio Grande do Norte, os norte-americanos ganhariam ali um terreno para instalarem uma base militar que tinha como objetivo servir de decolagem de aviões que rumavam para a Europa e que ficou conhecida como Trampolim da Vitória. Mas isso são jogos políticos que levaram realmente Getúlio Vargas ceder e colocar essa força expedicionária a serviço, então, mais do lado dos Estados Unidos e a serviço de uma defesa da nossa nação.